Oi, eu sou Juliano Ribeiro e nesse vídeo eu vou te contar como você pode deixar de ser um programador para se tornar um Agile Coach. Bom, eu tentei formular algum roteiro aqui para poder falar hoje com vocês, sem falar como é que eu me tornei. E eu achei que seria bem complicado eu explicar para vocês, olha, como é que você vai virar um Agile Coach sem explicar como é que eu virei. Eu descobri ao longo dos anos que não tem uma fórmula própria, assim, para falar, olha, desse jeito você se torna um Agile Coach. Então, para poder explicar isso, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha própria história. Eu comecei ali com programação razoavelmente cedo, ali por 90 e pouquinho. E ali por 90 e pouco, em 94, para ser bem preciso, eu coloquei o primeiro software em produção. Foi quando uma fábrica de carrocerias, ali do lado da cidade onde eu nasci, Paranavaí, eles foram até a escola onde eu dava aula. Sim, comecei a dar aula de informática bem cedo. E procuraram por um programador, eu me ofereci para então desenvolver um softwarezinho para eles. Era um software em Clipper, Summer 87, e esse software era um controle de estoque para essa fábrica de carrocerias. A gente fala colocar em produção, mas era uma coisa super simples, você leva um disquete até disquete é aquele ícone de salvar, tá, que vocês têm hoje em dia. Mas você leva um disquete até a empresa, você coloca esse disquete no computador da pessoa, é como se fosse um pendrive, e aí sim você faz toda a parte de instalação, né? Você basicamente cria um banco de dados, coloca suas tabelas lá dentro e tudo mais. Eu não me envolvi em projetos que tinha mais de um programador por muito tempo. Então, entre 94 e 2000 e alguma coisa, eu andei flutuando em alguns mercados, né? Eu passei por a AutoCAD, foi um dos que eu passei bastante tempo. Tanto que nessa década aí de 90, a maior parte do meu trabalho foi nessa linha. Eu peguei, por exemplo, um projeto de máquina de colheita de laranjas, no qual eu ajudei muito fortemente o pessoal a projetar essas máquinas, tanto com os cálculos quanto questões de centro de gravidade, enfim, design das peças. Tudo isso passou, eu tive uma forte influência em cada uma dessas etapas. Então, brinquei bastante com muita coisa. Também trabalhei com design de máquinas de surfaçagem de lente de óculos. Essa é um pouco mais complicada. Tanto que eu sou optometrista formado, ninguém sabe disso, mas eu sou técnico em optometria. E por ser, eu fui estudar para ser técnico em optometria exatamente por conta disso, porque eu queria entender muito bem sobre aquilo que eu estava desenvolvendo. Tá? No caso, essa máquina eu desenvolvi junto com as pessoas ali, obviamente não foi eu sozinho, né? Uma equipe ali que me ajudou a desenvolver tanto a parte de hardware quanto a parte de software e a parte eletrônica. Juntou eu e mais um amigo, a gente estava criando os drivers dos motores de passo que faziam a interpolação de movimentos ali de 4 eixos. Totalmente irrelevante para o termo do Agile Coach. Até 2006, para ser exato, eu não, eu não trabalhei em nada que o software era afim, vamos dizer assim. Eu trabalhava em escola de informática que ensinava as pessoas a programar, a desenhar, a fazer outras coisas no computador. Mas não era o fim o software. Depois fui para a parte de projetos, civil, arquitetônico, para depois entrar na parte mecânica, e ainda software não era o fim do trabalho. O software passou a ser o fim do trabalho ali em 2006. Em 2006 eu entrei numa software house, lá em Maringá. Me mudei para Maringá então. E ali em Maringá foi uma experiência bem bacana, trabalhar com outros programadores, trabalhar com outras pessoas que estão fazendo aquilo que você está fazendo também, bem interessante. Aconteceu que, como eu tinha uma lógica muito boa e já estava bastante tempo desenvolvendo software, mesmo que não para empresas, para mim mesmo, ali em 2007, 2008 mais ou menos, o gerente ou o líder técnico, vamos dizer assim, daquela área resolveu sair da empresa para empreitada própria e sobrou para mim, então, como sendo um dos mais antigos, para tocar essa parte de gestão ou de liderança. E foi mais ou menos por ali que eu também tive o primeiro contato com o XP, ou Extreme Programming. A Extreme Programming é uma das principais metodologias ágeis, por assim dizer. Ela teve o seu começo ali bem antes disso, mas eu cheguei atrasado nisso. No interior a gente tem pouco contato com tecnologias, com notícias, com coisas modernas.
Eu fui para descobrir isso um pouco mais tardiamente mesmo. Então comecei ali por 2007, 2008 com XP. Por quê? Porque era uma necessidade. Eu precisei daquilo porque o gerente, no fim das contas, ele tinha um trabalho muito, muito específico, né, daquela empresa. Ele tinha que Ele estava mais para um gerente de configuração do que necessariamente para um gerente de time de desenvolvimento. Ele fazia a estabilização do software, olha que loucura. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que era o ciclo de trabalho. A gente tinha ali dentro um... A demanda chegava para a gente através de alguém do suporte, alguma coisa assim. Essa pessoa de suporte, então, ela entendia o requisito, fazia uma pré-análise, que ela já conhecia mais ou menos os comportamentos que o software tinha, então ela era capaz de fazer esse trabalho. Então ela conseguia entender como é que era esse fluxo ali, se era parte do sistema, se não era, se é uma demanda nova, se eu vou cobrar, se eu não vou. Todo esse tipo de coisa era filtrado pelo suporte. E aí caía para o desenvolvimento. Naquela época não tinha ainda Git. Tá? Para quem não conhece, é um versionador de código-fonte, é um sistema que gerencia as versões para você poder olhar duas, três versões atrás, duas, três versões à frente e poder saber em que momento o que foi alterado. E então, a gente usava um tal de VCS, que basicamente era ele dava um lock no arquivo, ele travava o arquivo para o programador. Então, digamos que o Juliano precisa mexer no módulo de faturamento. Ele travava aquele pedaço do módulo de faturamento para mim, e só eu mexia nele durante mais ou menos um mês. Então a empresa tinha ciclos de um mês de trabalho, nos quais cada programador ele ficava pai, vamos dizer assim, de um pedacinho do sistema. Era uma equipe de uns 8, 10 programadores mais ou menos. Então cada um ficava pai de um pedaço do sistema e ao final daquele mês era feito o commit, que era o processo de você pegar as coisas que estavam na máquina e jogar no servidor. Isso gerava todo tipo de ruído, porque cada programador fazia de um jeito, tinha um estilo de programar, e além disso, era quase impossível que o programador A fez não impactasse no que o programador B fez, e assim vice-versa, sucessivamente aí. Então você tinha diversos conflitos para serem resolvidos ali. E essa era a função do líder. O líder tinha que pegar esses conflitos todos e resolver durante algum tempo ali, para poder conseguir fazer com que estabilizasse essa versão, porque a princípio nem o build, nem construir um artefato entregável era possível. Então acabou que a gente não... O trabalho desse cara era conseguir estabilizar essa versão, corrigir os possíveis conflitos e aí sim conseguir tornar uma versão liberável para o cliente. Eu olhei para isso ali e falei, cara, não é uma boa ideia, eu não vou ficar sofrendo desta forma indefinidamente, tenho que ter uma vida melhor para fazer. E foi então que eu comecei a buscar sobre integração contínua. E com integração contínua a gente conseguiu, criamos um processo, migramos do VCS para o SVN na época. Então a gente saiu do VCS para o SVN e conseguimos melhorar muito isso. Eu fui estudar como é que funcionava o Jenkins, na época o vovô dele, o Hudson, né? E juntando VCS mais Hudson, mais um monte de scripts que eu tive que mexer, porque você tinha caminhos específicos da máquina e tudo mais, a gente conseguiu reduzir esse ciclo, que levava às vezes 2 meses ou 8 semanas, para alguma coisa de horas. Então em 2 horas a gente tinha um build que já era testável por alguém. E a gente fez isso com muito mais frequência do que uma vez a cada um mês ou 2. A gente conseguiu melhorar muito aplicando uma técnica de agilidade. Cara, isso me encantou com a agilidade. Aí, a partir de então, eu falei, cara, eu preciso conhecer mais. Vamos entender mais o que é esse tal de XP, ou quais, se tem outras coisas aí dentro, o que tem ali que pode ajudar a gente a, sabe, ser melhor, ou trabalhar menos, né? Porque ninguém quer trabalhar de maneira indefinida, ninguém quer trabalhar num sistema, um fluxo ali de trabalho que abuse de si, né? A gente quer trabalhar melhor, a gente quer trabalhar mais feliz, a gente quer trabalhar mais tranquilo, e é isso, eu acho que esses princípios, essas práticas ágeis, esses métodos todos, no fim das contas eles propõem que a gente trabalhe de maneira um pouco mais orgulhosa sobre aquilo que a gente está a fazer. Então comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Então, para minha felicidade, ali por 2008 mais ou menos, veio uma consultoria, que veio uma pessoa muito conhecedora de Scrum e começou a me ensinar um pouco sobre isso também.
E eu aprendi com ele sobre o que era o Scrum e tudo mais. E é um discurso muito encantador no começo, quase que libertário, né? Do tipo, não, as pessoas não podem fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, meio que pregava que aquilo que existia até então não era, vamos dizer assim, correto e que precisava ser mudado. Isso, vou te falar, é um discurso cativante. É um discurso que realmente cativa, você pensa, puxa, eu quero viver dessa forma. Eu quero poder entregar melhor, eu quero poder fazer melhor, eu quero que o meu patrão me reconheça, eu quero ter mais autonomia. Então, como é que eu faço isso de fato? E foi aí que eu comecei, então, a estudar que o Scrum conseguia me entregar algumas dessas coisas, mas não todas. E eu percebi, por exemplo, que o Scrum, naquele ambiente onde a gente estava, não se encaixava plenamente, dado que eu tinha um fluxo contínuo de coisas que não cabiam, talvez, dentro de um único sprint e que precisava, talvez, eu começar a criar pequenas alterações no Scrum, mas o Scrum dizia que eu não podia, porque, afinal de contas, isso seria um Scrum But, e eu estaria infringindo essa regra mágica e tudo mais. E foi então que eu aprendi que nem tudo é Scrum, ou nem toda agilidade é o Scrum, dava para ir além disso. E além disso eu descobri outras práticas, como por exemplo o Kanban. E o Kanban me ajudou a expandir esse horizonte, a entender que dá para ir além, dá para você trabalhar num fluxo um pouco mais contínuo, dá para você trabalhar com demandas menores, dá para você colocar uma base matemática sólida em cima da sua evolução, que você não precisa ter papéis fixos e definidos para poder ser ágil. Então me deu uma certa liberdade isso. Mas veja só, ali, depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar exatamente com esse consultor, que me ajudou a... Na verdade, foram dois trabalhos em paralelo. Eu abri uma empresa de desenvolvimento, que foi para um projeto externo, no externo total, o cliente era suíço. Então, abri uma empresa com esse primeiro cliente, que era um desenvolvimento em iOS e tudo mais. Ele perguntou, ele precisava de alguém que trabalhasse com iOS e que entendesse de Scrum e conhecesse inglês também. As três coisas eu conhecia, então eu consegui trabalhar com ele por 2 anos. Foram 2 anos bem bacanas, no qual eu usei ágil diariamente. Então era um misto de Scrum com XP, até que chegou um momento que a gente precisou, ali pelo primeiro semestre, migrar um pouquinho, tirar um pouco do Scrum e começar a fazer uma cadência um pouco mais é, constante. E a gente começou a trabalhar então com um IP bem mais reduzido, ou trabalho em progresso de maneira bem mais baixa, para poder entregar mais software, para a gente poder entregar num fluxo mais constante que agradava mais o cliente e a gente também, porque a gente tinha a sensação de sucesso, de entrega, de fazer coisas novas o tempo todo, não necessariamente uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então foi uma migração bem legal. Nesse mesmo período, eu comecei a atuar junto com essa consultoria, primeiro em treinamentos, no qual eu estava aprendendo, para quem sabe um dia me tornar também um treinador certificado daquela metodologia, e também eu estava aprendendo sobre consultoria, como ajudar as empresas a adotar práticas ágeis. E foi um negócio legal, porque assim, eu vi diversos fluxos, eu vi diversos ambientes, eu comecei a aprender sobre como é que é isso na prática e quais são os momentos que você trava, que você enrosca, que você não vai para frente e que você precisa buscar alternativas para aquele momento. Então, ser colocado na frente do cliente me, vamos dizer assim, desfragilizou. Tá? Eu vi tantos ambientes que hoje em dia eu estou muito seguro para pisar em quase qualquer empresa e dizer, olha, eu sei do que eu estou falando. Eu sei com muita propriedade do que eu estou falando, porque eu já vivi bastante coisa. Eu já passei então por empresas de governo, já passei por empresas bancárias, serviço de cartão de crédito, fintechs, bancos, desenvolvimento de software mesmo, desenvolvimento de software canônico. Tá? Tem toda uma rede de softwares para a Igreja Católica, por exemplo, que tem um sistema muito bem estabelecido que cuida disso. Então hoje eu tenho um bom conhecimento sobre diversos tipos de ramos, diversos ambientes onde você pode aplicar diversas metodologias ágeis. Depois disso, eu fui atuar na Objective Solutions, foi uma das empresas onde eu ganhei o maior aprendizado. A variedade de ambientes pelos quais eu passei ali não se compara.
A própria Objective é uma das empresas que me ajudou muito a entender esses aspectos técnicos da agilidade. O que é XP na prática, como é que você coloca essas coisas ali num ambiente de larga escala, múltiplos times, múltiplos serviços, N softwares rodando, N aplicações rodando ao mesmo tempo. Como é que você escala isso para um ambiente muito maior? Então, isso ajuda você a criar uma certa casca grossa, se tornar um pouco mais robusto, para poder dizer, beleza, eu consigo atuar com um time, com um único serviço, com 5, 6 pessoas ali, e também consigo atuar com 70, 80, 100 pessoas, e eu consigo entender o que aplica no ambiente grande e o que aplica no ambiente pequeno. Eu consigo hoje mapear esses dois ambientes e poder dizer o que consigo fazer em cada um deles. E com o tempo, eu fui ficando o que eu chamo de mais maduro. O que isso me trouxe? O que a maturidade trouxe? Não é só a idade, não é só a queda de cabelo. Mas a maturidade, ela ajuda você a entender que nem tudo precisa ser mudado. E eu acho que esse foi o principal aprendizado que eu ganhei ao longo dos anos. Especialmente ali em 2013, quando eu fiz o primeiro Masterclass com o David Anderson, que eu aprendi umas coisas muito interessantes, como por exemplo, parte da filosofia, que eu não me tocava muito, e a partir de então comecei a ler um pouco mais, isso me ajudou bastante. Comecei a entender que dá para você começar do jeitinho que você está e você ir se agilizando, ou você ir evoluindo a partir do seu estado atual para um estado um pouco melhor, e um pouco melhor, e um pouco melhor, e cada vez está atingindo novos patamares. Você não precisa adotar todo um framework, você não precisa adotar todo um jeito de ser para poder ser ágil. Você pode ir adotando pequenas práticas. E mais recentemente, eu aprendi o que, poxa, você não precisa ter todo esse pacote para poder fazer, você pode começar a trabalhar dor por dor. E foi quando eu comecei a aprender mais sobre o Static, tá? O System Think Approach to Introduce Kanban, ou abordagem de pensamento sistêmico para introduzir Kanban. Foi muito legal esse trabalho do Mike, que ele ajuda você a dizer como é que você começa. Porque esse jeito de trabalhar a gente já vinha fazendo meio que na prática, mas não tinha um nome, não tinha os passos, não tinha um checklist para ajudar a gente. E esse trabalho do estética ajuda nisso. Tá? Criar esse checklist, a você ver se você cumpriu os diversos patamares que tem ali. Quando você cumpre, isso te ajuda a lembrar das coisas que você precisa fazer para poder garantir que está tudo ok. A minha evolução como Agile Coach, ela veio desde eu ser programador ali por uns 10 anos ou mais, profissional, vamos dizer assim, que me levou para uma carreira mais de gestão, na qual eu precisei liderar algumas pessoas, mas também eu tive que manter o meu pé dentro do código ali para poder garantir que todo mundo tivesse um ambiente um pouco mais tranquilo de trabalhar. Eu passei então a começar a ensinar aos outros, e essa exposição às intempéries, vamos dizer assim, essa exposição a diversos ambientes me fez ficar mais robusto, mais cascudo, e eu consegui hoje responder a um CEO qual que é o caminho para a gente poder ser um pouco mais ágil, responder também para o dono da pequena empresa como é que eu faço para poder ser um pouco mais ágil. Ajudei hoje, eu posso falar aqui, mais de 1000 pessoas a serem mais ágeis, tá? Com palestras, com cursos, com treinamentos, com o trabalho do dia a dia, eu me tornei um Agile Coach. Para concluir esse vídeo, eu diria o seguinte: não tem um caminho para você ser um Agile Coach. Eu tive o meu. Mas se eu puder deixar alguma dica para vocês, eu diria o seguinte: a primeira de todas é perca o medinho. Tá? O medo de se lançar, o medo de você testar a si próprio, vai te barrar, vai te travar e não vai te ajudar você a ir para lugar nenhum. Então você tem que ter uma dose de medo sim, porque, como eu dizia na minha adolescência lá, né, tipo, medo é bom e conserva os dentes. O medo, ele te preserva, ele serve para te preservar, mas ele não pode ser demais para te travar. Então experimente novos ambientes. Uma outra dica que eu dou é aprenda com as referências. Por favor, não vai pegar e começar a endeusar os grandes gurus da programação, não é isso. Mas escuta o que esses caras têm para falar. Eles estão aí há bastante tempo. Eles estão aí há muito tempo já fazendo esse tipo de trabalho, evoluindo os ambientes nos quais eles estão passando e entendendo um pouco mais sobre um aspecto ou outro. Se você junta todas essas visões,
e você começa a absorver isso, você vai ampliar a sua semiosfera, você vai começar a ampliar a sua rede de conhecimentos, e isso te ajuda a ser uma pessoa melhor, isso te ajuda a ser um profissional melhor. Por último, mas não menos importante, começa pequeno. Não tenta revolucionar a empresa. Não tenta vender um grande sonho. Tá? Vender um grande sonho é uma coisa que encanta. Encanta muito. Você chega numa empresa e você fala, olha, eu vou reduzir aqui o seu lead time em 30%, eu vou resolver todos os seus problemas de dependência, você vai começar a ter fluidez nos seus projetos e tudo mais. A linha que esse negócio leva tempo, que você vai atuar um fluxo por vez, um serviço por vez, porque por vezes isso pode gerar todo um tipo de frustração que a gente não quer para o nosso trabalho. A linha que você vai levar um passo de cada vez. E a cada novo passo você vai estar melhor, mais forte, mais rígido. Outra dica, forme lideranças. Não foi uma nem duas vezes que eu vi o trabalho de um Agile Coach começar quando ele entra na empresa e acabar quando ele sai. Não é isso que a gente quer. Nós queremos empresas que possam viver por si mesmas. Nós queremos empresas que possam evoluir por si mesmas. Quanto mais essa empresa evolui, mais o meu nome fica forte para dizer, olha, esse cara fez um excelente trabalho aqui, que até hoje nós estamos a colher frutos daquele trabalho. É nisso que eu me pego. Eu não fico me pegando mais em, ai, eles estão evoluindo porque eu estou aqui. Não, eles estão evoluindo apesar de que eu ter ido embora. Isso hoje me vangloria, isso me diz muito bem sobre mim. Eu me sinto feliz em poder dizer que tem N empresas que estão crescendo, mesmo depois de eu ter ido embora, que estão evoluindo. Obviamente, por quê? Porque eles têm um cérebro, eles pensam por si mesmos. Eu só quebrei algumas barreiras. Eu só facilitei com que eles aprendessem outros jeitos de fazer as coisas. Gente, essa foi a minha história como Agile Coach. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, histórias de como aplicar agilidade e tudo mais, se inscreve no meu canal. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir um pouco dessa história desse matuto do interior que se tornou um Agile Coach em algum momento. E se você quiser aprender um pouco mais sobre todos esses assuntos, tem alguns links aqui na descrição sobre a empresa onde eu trabalho hoje, a Aspercom, que é uma das empresas mais líderes no mercado sobre treinamentos em Kanban, e ela pode te ajudar também a evoluir o seu próprio ambiente, de formar como um novo líder para ser isso na sua empresa, no seu mercado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. A integração contínua, então, me ajudou a entender eu realmente espero que esse carro da pamonha passe logo.